Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Paz do Senhor, amada igreja, Shalom, amados de Cristo, Shalom, aqueles que conhecem a Jesus e aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo, na cidade de Rita do Araguaia, ao lado de Alto Araguaia. Mas quando nós falamos pastores de uma igreja, amados, eu quero deixar claro para você que eu não sou pastor de um ministério, eu sou pastor aonde eu for, aonde eu estiver. Se eu estiver em outra igreja, frequentando como um membro, frequentando como uma pessoa que vai ouvir a palavra de Deus e adorar ao Senhor, eu continuo sendo pastor. Se eu estiver numa empresa, se eu estiver numa loja, num mercado, eu continuo sendo pastor, porque um pastor não pode ser caracterizado um pastor de uma única igreja ou de uma única denominação. Nós somos pastores aonde estivermos. Um ministro do Evangelho tem que ser homem de Deus aonde ele estiver, aonde ele passar. Um homem de Deus, um levita, um adorador do Senhor, tem que ser adorador aonde ele estiver, não somente dentro da igreja. Dentro da igreja, nós criamos um paradigma e uma doutrina humana e terrena que dizemos que nós somos adoradores, mas dentro da igreja parece ser muito fácil. O importante é como eu sou fora da igreja, porque aqueles que adoram ao Senhor, às vezes, dentro das quatro paredes, lá fora são adoradores de Baal. Então, amados, que eu e você tenhamos convicção de que nós somos adoradores dentro e fora da igreja, que nós somos ministros do Evangelho dentro e fora da igreja, para a glória de Jesus, para que o nome de Jesus seja exaltado aonde passemos, aonde nós passarmos. Amém, igreja? Eu quero compartilhar com os amados irmãos, está em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, nós vamos ler. Efésios, Paulo declara aos Efésios assim, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para aqueles para que andássemos nelas. Amém, igreja? Que palavra poderosa que Paulo compartilha com os Efésios, e ele sabia o que estava falando, claramente. Amados, Paulo, vocês conhecem outrora Saulo e depois passa a ser Paulo, e a vida que ele levava era parecida com a nossa, amados. Nós, destituídos da glória de Deus e do conhecimento da verdade, andávamos outrora de qualquer forma, de qualquer jeito. As palavras que saíam da nossa boca, o que estavam no nosso coração, eram palavras de contenda, palavras de morte, palavras de condenação, palavras de lascívia, palavras de tantas maneiras. Expressão em nossa face era uma expressão de adultério, uma expressão de morte, uma expressão de pecado, uma expressão de condenação. Porque a luz veio até nós para que mude o nosso semblante e o nosso coração. Então Paulo está dizendo aos Efésios, olha, quando nós éramos no passado, ou quando você era no passado, hoje tem que se tornar diferente, porque a palavra e a luz de Deus e Jesus vieram até nós para que isso mudasse. Ou seja, é impossível permanecer da mesma forma quando eu estou na luz, quando eu conhecia Jesus. É impossível um homem que se dedica a um estudo, ele não conquistar algo. Da mesma forma, é impossível um homem que
que entendeu a palavra, que deixou com que essa palavra poderosa de Deus entrasse no seu coração, entrasse na sua mente, transformasse a tua vida e ficasse da mesma forma. A palavra de Deus é poderosa e apta para dizer que nós não somos salvos pelas boas obras. Por isso alguns, amados, falam sempre, eu não faço nada para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu faço tantas coisas, por isso Deus vai me dar, eu creio que estou salvo, eu creio que estou bem com Deus, eu creio que estarei com Ele. Amados, a palavra dele não diz isso. A palavra dele diz que nós, eu e você, não somos salvos pelas boas obras, para que ninguém se vanglorie. Porque se fôssemos salvos pelas boas obras, amados, estaríamos tantos milhares de pessoas salvos porque fazem boas obras. Mas as boas obras para alguns é só para aparecer na televisão, é só para aparecer na rádio. As boas obras fazem evidência do seu nome, evidência da sua empresa, ou de seja lá do que for. E às vezes não é nem por amor, é simplesmente para testificar a grandeza do seu nome, a grandeza na sociedade de que ele faz algo. Então não é por amor. Paulo em 1 Coríntios 13 escreve de uma forma sobrenatural sobre o amor. Ele fala que se ele doasse a sua própria vida para ser queimada, se não houvesse amor, de nada teria valor. Absolutamente nada poderia ser feito se ele sacrificasse o seu próprio corpo por pessoas, mas se não houvesse amor. O amor, a palavra de Deus diz que é benigno, o amor não é mau, o amor é bom, o amor é eterno, jamais passará. O que prevalecerá no final do capítulo 13 diz que no final permanecerão a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos eles é o amor. As profecias virão e passarão, as palavras de profecia virão, mas passarão, mas o amor é eterno, porque Deus é amor. E sendo Ele amor, amados, Ele é um Deus de compaixão, de misericórdia, e a palavra está nos revelando, está nos dizendo, olha, nós temos absoluta certeza que podemos ser diferentes, mas se nós deixarmos que o Senhor, o Deus ressurreto, seja realmente o nosso Senhor, não somente a nossa mente pense como Salvador, mas Salvador e Senhor, e quando Ele é Senhor das nossas vidas, Ele governa as nossas vidas, Ele é diretriz exata, Ele é o parâmetro exato, Ele é a justiça exata. Por isso, amados, quando Ele é o nosso Senhor, nós nos rendemos a Ele, nós nos subjugamos a Ele não por condenação, porque Ele é o nosso Pai, e é um Pai amável, é um Pai que nos ama tremendamente, amados. Tenha em mente que Deus não é apartado de vós, Ele é o Pai que você deseja, um Pai de amor, um Pai de misericórdia, que jamais te machucará, que jamais deixará a sua fidelidade passar, porque dura para sempre. Os versículos que nós lemos, fala sobre, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Ou seja, Ele fez, nos chamou, nos redimiu do pecado, nos deu a oportunidade de estar na presença dEle e de viver essa plenitude junto com Ele, para que nos séculos vindouros que nós estamos vivendo agora, Paulo estava falando, é o que nós estamos vivendo agora, para que todo olho visse que poderíamos estar com Ele em toda a plenitude, que Ele nos redimiu, que nos deu a oportunidade pela sua graça, que deu por causa da sua graça, somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Amados, eu e você não fomos criados para obras malignas ou obras mortas. Obras mortas vêm para o homem, obras mortas são feitas para o nosso glamour, para o nosso próprio ego. Obras vivas são feitas para a glória de Deus, obras que nós fazemos como homens e mulheres tementes a Deus são para a glória dele. Por isso, amados, da mesma forma que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, eu quero declarar esta palavra a você, amados. Não sois salvos pelas boas obras, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Esse Jesus ressurreto, contemplando aquilo que nós éramos, viu que nós poderíamos ser diferentes nele e para a glória dele. Por isso nos deu a oportunidade da salvação e viver em retidão. Amados, viva uma vida prazerosa, viva uma vida feliz, se alegre na presença do Senhor, mas entenda que só é possível
alegria no Senhor quando eu estou inserido nele, quando eu ouço a sua palavra e quero vivê-la em sua plenitude. Ou seja, se você já é um frequentador de igreja, se você já é um membro de igreja, já está caminhando há alguns anos, não seja luz, não seja sal da terra somente dentro da igreja, seja fora da igreja, aonde você vai exercer realmente o seu ministério. É fora da igreja, alcançando os não alcançados, falando desse amor para aqueles que não conhecem a Jesus e resplandecendo a glória de Jesus na tua vida, amados. Em nome de Jesus, que você receba isso para a glória de Deus. Que a paz, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, com a tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.